Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus continue te guardando, te protegendo, abençoando. Hoje nós estamos no nosso capítulo 10. Paramos agora um pouco da genealogia, das descendências, entramos agora em algumas histórias, que o cronista vai narrar, entendendo a importância dela para o povo, para que o povo pudesse visualizar Deus, porque eu creio que essa é a maior intenção da Bíblia, é o maior propósito a qual Deus deixou a Bíblia, que através dela possamos visualizar Deus, ver a ação de Deus, conhecer Deus, através da sua manifestação e da sua graça. O capítulo 10 vai falar sobre a derrota de Israel, sobre a morte de Saul, e de repente na sua Bíblia, se você tem NVI, no título dela vai estar o suicídio de Saul. Se for na atualizada, vai estar a derrota de Israel e a morte de Saul. E é um texto onde nós começamos a analisar que veio não somente a derrota de Israel, mas a derrota de um homem. Porque a derrota de Israel começou com a derrota de um homem. A derrota de Israel começou com a derrota de Saul. Só que a derrota de Saul, ela não se deu no campo de batalha. Ela não se deu no campo de batalha. A derrota de Saul se deu quando ele deixou de prostrar-se diante do Senhor. Vamos dizer assim que a derrota de Saul foi quando ele deixou de dobrar os seus joelhos diante de Deus. Até então, quando ele começa o seu reinado, quando Deus o chama, lembrando que Deus o chama de uma tribo até então pequena, mas uma tribo que tinha um histórico, a tribo de Benjamim, que tinha um histórico de ser fiel ao Senhor, de buscar ao Senhor. E Deus então vê para a tribo ali, para Benjamim, vê para os filhos de Quis, escolhe Saul, escolhe ele como rei. E os seus primeiros reinados, seus primeiros dias, vamos dizer assim, de rei, ele é muito bem sucedido. Ele tem muitas vitórias contra esses próprios filisteus. Contra os próprios filisteus, a qual ele agora é derrotado, ele por muitos momentos, Saul não precisou levantar a espada. O Senhor mexeu com a natureza, o Senhor mexeu com o tempo para derrotar os seus inimigos. Então o povo que até então tinha medo de Saul, tinha medo de Israel. E agora o que acontece? Saul é derrotado por eles. Mas a derrota não se deu no campo de batalha. Como eu disse, quando Saul inicia o seu reinado, ele inicia submisso a Deus. Ele inicia realmente submisso a Samuel, tendo orientação, podemos pensar assim, uma mentoria, um discipulado de Samuel. Então, nesse momento, ele vai ali, vai logrando êxito, vai realmente sendo instruído por Deus a cada instante e a cada momento. Mas em determinado momento, creio que as coisas estavam indo tão bem, que chega ao pensamento de achar que não precisa mais de Deus, que não precisa mais de Samuel, e decidiu carreira solo. Uma das coisas aonde começa a nossa derrota é quando decidimos caminhar a carreira cristã, a vida cristã sozinho. Não funciona. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Nunca foi projeto de Deus na trajetória cristã estarmos sozinhos. Precisamos sim ser confrontados, precisamos sim ser aconselhados, precisamos sim ser direcionados a cada instante, independente do momento. Nós vemos então que a derrota de Saul, ela inicia quando ele decide não buscar mais o Senhor, quando ele decide não olhar mais a palavra do Senhor, não se atentar mais à palavra do Senhor. E nós ficamos pensando, será que muitas da nossa derrota não está nisso? Será que muitas vezes as questões que temos lutado e não temos conseguido vencer, será que não é por causa disso? Porque deixamos de lado a palavra do Senhor? Deixamos de lado as Escrituras? Não fazemos mais uso dela como fazíamos no início da nossa caminhada, no início da nossa trajetória? Então precisamos reavaliar isso. Saul, por vários momentos, teve esse tempo de reavaliar e não fez. E hoje, no dia de hoje, nós também temos a oportunidade de avaliarmos. E ali nós percebemos ainda no final do texto que a bondade de Deus ainda, como a gente canta na igreja, a bondade de Deus, a bondade do Senhor nos seguirá, nos acompanhará a cada instante, porque lembra que eu disse que a tribo de Benjamim era conhecida como uma tribo fiel. E até mesmo nessa questão, eles sabiam que tudo que havia acontecido com Israel era culpa de Saul. Eles
viram tudo, Saul numa busca implacável por Davi, um rei que deixou de reinar para seguir as suas próprias missões, para seguir realmente a sua ambição, o seu desejo, o seu querer. O povo via isso. Todas as nações estavam vendo que o rei deixou de reinar para realmente se preocupar com seus próprios interesses, que o rei havia abandonado Deus. O seu próprio filho viu isso. Jonatas viu isso. Mas olha aqui, quando os filisteus recolhem o corpo de Saul e de seus filhos, que cortam a cabeça dele e levam para o templo lá dos seus ídolos e deixam os seus corpos lá pendurados, o que os benjamitas fazem? Eles reúnem os homens mais corajosos, vai lá, retiram o corpo de Saul e de seus filhos e faz um velório digno. E ali a Bíblia vai dizer que jejuam, por toda aquela questão, por toda aquela situação. Percebe mais uma vez a fidelidade de Deus, a fidelidade desse povo. Tanto que depois nós vamos ver na história que Davi honra esse povo, honra os benjamitas por causa dessa atitude deles. Então, mesmo nisso, Deus permanece. É mais uma situação que mostra que o Senhor pune. O Senhor vai castigar quando nós nos afastamos da sua palavra. Mas mesmo dentro da punição de Deus, dentro do castigo de Deus, Ele mantém fiel, Ele mantém a sua palavra íntegra a cada dia. Que possamos então avaliar e pensar nisso. Beijo no coração, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.